E chegamos ao quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us. Esse episódio que ele dá mais uma avançada na história, ele não é tão filler quanto o episódio anterior. É um episódio bem bom, eu gostei bastante desse episódio. É um episódio que mostra muito mais, né, estreita muito mais a relação da Ellie com a Dina, apresenta personagens novos que vão ser importantes para a trama, e é um episódio completo, tem ação na medida certa, a história ela anda um pouquinho, porque uma crítica que eu fiz no meu último vídeo do episódio 3 é que parecia muito filler, que a história não andou naquele episódio. Aqui sim, aqui é um episódio que é focado muito nas revelações, né? Que mostra o lado da pessoa, do ser humano, dos personagens, como eles realmente são. Então, eu gostei muito da estrutura desse episódio, como essa estrutura foi montada para ter essas revelações de forma natural, né? Não de uma forma ali forçada. O roteiro nesse episódio ele é bem sutil, eu gostei muito da sutileza do roteiro, dos subtextos que o roteiro trouxe, da questão visual para ajudar a contar a história. Não é expositivo, é uma narrativa muito bem pensada ali, através das filmagens também, através das cenas, dos takes. Então, é um episódio que eu gostei muito, não chega aos pés do episódio 2, que até agora é o melhor episódio da série até agora, o episódio 2 dessa temporada, mas é um episódio que fez jus ao nome, né? Foi um episódio que teve a sua estrutura ali, um roteiro muito bem coeso, né? Eu curti muito esse episódio. Vamos falar aqui, nos aprofundar no episódio, mas antes deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui da série. Estamos fazendo vídeo de todos os episódios, review de todos os episódios. Bem, a gente vai no passado, né? No passado, apresentado ali a Fedra, né? Tem até uma piada ali que eles chamam a galera de cidadão porque eles perderam os direitos deles como cidadãos, né? Então tem essa sacada aqui no roteiro, né? Que é uma coisa irônica, né? Que tem essa ironia. E a gente é apresentado ao personagem do Isaac, que ele é ali da Fedra. Eles encontram um pessoal ali, provavelmente da WLF, né? Os Wolves, né? E a gente vê que o Isaac, ele vira casaca, ele pega granadas, ele joga dentro do caminhão ali da Fedra, matando todo mundo, né? O único que sobra junto com o Isaac é um jovem recruta ali, né? Que ele fala, escolhe seu lado. Então aqui a gente vê, né, que o Isaac, ele é um personagem ali complexo, que ele era um ex-Fedra e ele acabou virando a casaca, porém é aquilo que eu falei na estrutura do roteiro no começo do vídeo. Ele sempre foi assim, ele é um cara que ele não quer ter essa casca de federal, de um cara, ele quer ser Wolf. Então ele tem essa estrutura, né, essa situação da personalidade dele, que ele não quer ser um personagem, ele quer ser ele mesmo. E ele mesmo é desse jeito, né? É desse jeito que ele é FDP, ele quer fazer as coisas do jeito dele, né? Mas a gente vê que quando ele era da Fedra, ele também era bem assim. Mais para frente a gente vai ver essa questão, né? A gente passa para os dias atuais ali da série, né? E é legal que tá ali a Ellie e a Dina, e a gente vê ali elas passando por coisas de orgulho LGBT, né? Bandeiras e tal, e a Ellie não entende, né? Ela, por que tem essas bandeiras coloridas e tal? Porque a Ellie, ela nasceu no pós-apocalíptico, né? No período pós-apocalíptico. Então ela não tem essa noção, né? Ela não tem essa noção do que né? Essas bandeiras coloridas, de arco-íris e tal, da LGBTQIA+. Então ela não tem essa noção. Então tem essa questão muito legal desse subtexto, né? Que a Ellie, claramente homossexual, a Dina bissexual, e elas não têm essa questão de levantar bandeira, não precisa levantar bandeira porque elas são desse jeito, elas são assim. Então não tem essa questão de levantar bandeira, tipo, olha só, eu sou assim, eu tenho orgulho de ser assim. Não, ela, nesse universo, deixando claro que é nesse universo, isso não importa. Elas só são assim. Esse universo pós-apocalíptico, o mundo tá na merda. Então,
não tem espaço para esse tipo de discussão. O pessoal simplesmente não liga, não se importa do que a pessoa é, entendeu? Então tem essa questão ali, a Ellie simplesmente não entende. Não entende, porque essa questão de levantar a bandeira nunca existiu na realidade dela, né? Ela só é assim, desse jeito e pronto. A Dina é a mesma coisa. Tem um diálogo mais para frente nesse episódio que é a Dina falando que a mãe dela recriminava ela e tal, né? Então ainda tem um pouco. E a mãe dela provavelmente era uma pessoa do pré-apocalipse, né? É uma pessoa que vinha com essa sociedade, né? Que tinha esses preconceitos enraizados e tal. Só que essa geração nova, nascida ali no apocalipse, parece que resolveu, parece que só o apocalipse resolve essa questão, né? Mas eu achei muito legal esse subtexto, né? Elas vão achar um refúgio e tal. Primeiro elas pegam algumas coisas de farmácia ali e elas acham ali uma loja de instrumentos musicais. A Ellie, ela acha um violão e assim, igual o jogo, uma cena muito parecida com o jogo, ela toca ali Take On Me ali pra Dina. A Dina, ela se emociona e tudo mais, né? E é uma cena que diz muito também sobre a Ellie, né? E da relação dela com o Joe, né? Com o Joe, que é aquilo, o Joe ensinou ela a tocar o violão, ensinou ela as músicas, ensinou ela essas coisas, então ela ainda tem essa coisa do Joe com ela. Essa cena é para mostrar o quanto de Joe ainda tem dentro da Ellie, né? Então eu acho isso muito legal, a Dina se emociona e a letra diz muito, a letra da música, né, que essa música do Ahá, o Take On Me, é uma letra que diz muito sobre o que está acontecendo ali, né? Porque dá ênfase muito nessa parte que eu posso ir embora em um dia ou dois, eu posso sumir em um dia ou dois, você pode me perder em um dia ou dois. Nesse universo pós-apocalíptico, é isso. Tipo, é como se a Ellie estivesse dizendo pra Dina ali que é apaixonada, mas que pode acontecer alguma coisa ali no meio da jornada delas, que pode uma perder a outra, né? Em um dia ou dois. Então tem essa estrutura muito legal ali, é um subtexto. Aqui tem muito sobre a Ellie, a falta que o Joe faz na Ellie, porque ali ela parou no momento para se lembrar do Joe também, né? Que é utilizando o que o Joe deixou como legado para Ellie, que foi essa questão de saber tocar e as músicas e tal. Então é uma cena muito tocante e a atuação também da Dina, da Isabela Mercedes, é muito legal nessa cena também, né? E aqui a gente corta aqui pro Isaac, né, com as panelas ali, e tem um monólogo muito bacana que ele tá falando ali com alguém que inicialmente não mostra ali na imagem, e ele tá falando que ele sempre sonhou em ter essas panelas, que são panelas francesas e tal, e a atuação do Jeffrey Wright nessa cena, pô, ele é um personagem muito... Apareceu agora a primeira vez, mas é um personagem muito foda. Então, eu gostei muito de como esse personagem está se moldando, né, na série. Então, é muito bacana, né? Então, ele está falando ali tranquilamente, a gente pensa que é alguém, a gente pensa até que é aquele jovem recruta e tal, né? Ele está conversando tranquilamente, né? Só que não, a gente vê que é um serafita sendo torturado, né? Que os serafitas, né, é aquele grupo que está rivalizando com os Wolves. Tá bem claro isso desde o episódio anterior. Eu falei aqui na review. É um grupo que está rivalizando diretamente com os Wolves. Eles estão em guerra, né? Os Serafitas estão em guerra com os Wolves. Então, ele está torturando o Serafita para saber qual vai ser o próximo ataque dos Serafitas com os Wolves. Então, é uma cena... E aqui a gente vê que o Isaac, ele não mudou muito em relação ao Isaac da Fedra, né? Ele só mudou o uniforme. Mas ele é desse jeito, né? Então ele é um cara que ele é um cara grotesco, ele é um cara escroto, ele é um cara que ele tem as mesmas atitudes que ele teve na Fedra, né? Que a gente viu ali na cena inicial, né? Que é assassino a sangue frio, etc. Ele não liga, ele só liga para os próprios interesses dele. Só que aqui ele tá
com outra casca, digamos assim, né? Com outro uniforme, com outra armadura, uma armadura de Wolf, de desertor. Então, só que ele é desse jeito. Então isso é uma coisa que eu achei bem bacana nesse personagem, um desenvolvimento que eu estou ansioso para ver os outros. A gente vê aqui que aquele recruta do passado, ele foi para a WLF, né? E aí a gente corta ali para Ellie com a Dina de novo, e a gente vê ali vários Wolves mortos por Serafitas. A gente vê também que os Serafitas não são bonzinhos igual estava mostrando no episódio anterior, porque no episódio anterior fez a gente se afeiçoar com eles, tem ali a criança que foi morta e tal. Então, só que não é bem assim, eles também são assassinos, são sanguinários e tal, né? Só que eles têm uma questão mais religiosa, é como se fosse uma coisa de mais um culto, né? Então, a gente vê, mas a gente vê ali que eles penduraram os Wolves com as tripas para fora. Então é isso. Só que eles têm essa questão de culto, né? Uma questão meio religiosa, porque a Ellie, ela vê ali escrito, né? O símbolo, primeiro, o símbolo dos Serafitas em sangue e escrito "Sinta o amor dela", que é um subtexto legal essa frase, né? Porque é uma frase muito utilizada pelos Serafitas, né? Que é uma frase quase religiosa que eles usam, mas essa frase também serve para Ellie em relação à Dina, porque até esse momento a Ellie, ela quis sentir o amor da Dina, mas ela quis se negar, né, a sentir o amor da Dina. Então é como se fosse a parede ali, os escritores também dando um conselho, sinta o amor dela. Então tem esse subtexto aqui legal, né, esse duplo sentido nessa frase, né. E aí a gente vê que os Wolves chegam no local, né, acham os corpos, a Ellie e a Dina estão lá, elas são descobertas, a Ellie até mata um cara igual no videogame, no modo furtivo ali, só que elas fogem, só que aí o que acontece? Começa a vir uma manada de infectados em cima dos Wolves e tal, aí em cima também da Ellie, da Dina, começa a fugir, matam os caras lá, matam os Wolves, é muito infectado que aparece, e aí a Ellie, ela vai salvar a Dina, vai vir um infectado que vai morder a Dina, que vai querer morder a Dina, só que a Ellie, na hora H, bota a mão na frente e a Ellie acaba sendo mordida. Claro que não vai acontecer nada, a Ellie sabia que não ia acontecer nada, porque ela é imune, mas ninguém sabe disso, só ela, né? Só ela e o Joe que sabiam disso, né? E a gente vê que elas conseguem escapar, porque os infectados acabam ficando presos aí nessa catraca de trem, que é um inferno, que na vida real também muita gente fica presa nisso, né? E aí elas vão ali pro teatro abandonado, e ali a Dina tenta matar a Ellie, né? Porque a Dina acha que a Ellie vai virar uma infectada, né? Porque ela tá infectada, ela foi mordida na frente da Dina, né? Só que a Ellie faz a revelação, né? A Ellie revela pra Dina quem ela verdadeira é, tira aquela casca, né? E quem a Ellie é verdadeiramente é porque ela é imune. Então é nessa hora que a Ellie tira, né, aquela casca dela para falar para Dina quem ela realmente é, para revelar o maior segredo para Dina, falando que é imune. Por pressão? Sim, teve aquela pressão ali, porém ela também queria ser sincera com a Dina, né? A Dina inicialmente não acredita, né? Mas aí a Ellie vai dormir e tal, e fala, quando eu acordar eu vou mostrar que a ferida não tem nada. A Ellie dormiu, acordou e mostrou para a Dina que realmente é imune. E a Dina também faz uma revelação ali para Ellie, né? A Dina fala que tá grávida. Então é aquela revelação, aquele momento de revelações ali, a Dina revela para Ellie que ela tem esse lado frágil também, né? Que ela tá tentando ser forte ali para Ellie e tal, mas que ela tem esse lado frágil, ela tá muito fragilizada justamente porque ela tá grávida. E o que acaba saindo disso, né? Um rally-rola, né? Por que não? Começa ali um rally-rola, né? E essa talvez seja a minha crítica no episódio, né? Que eu acho que numa situação dessa, acho que não tem espaço para acontecer uma cena de sexo, mas tudo bem, né? Aconteceu ali nessa hora, eu acho que não era um momento muito oportuno para acontecer essa cena, né? Eu prefiro do jeito que é no jogo, que acontece bem antes, né? Que desenvolve melhor o momento delas aí, né?
Mas tudo bem, né? Talvez essa é a minha única crítica, né? Que esse desenvolvimento da relação das duas eu acho que foi muito devagar na série, só que cortou de uma forma abrupta nessa cena, né? Porque em 2 minutos de cena tem várias revelações, aí tem sexo, tem tudo, em 2 minutos de cena. Então acho que essa cena meio que resume o que eu falo da série desde a primeira temporada, essa questão da correria, né? Então essa parte é muito corrida, apesar da relação delas ter sido construída aqui na série de uma forma mais cadenciada, né? Passa o dia seguinte, né? E a Ellie mostra ali, né, aonde que foi a primeira mordida dela, a mordida antiga para Dina, revelando aquilo que eu reforcei aqui, revelando quem ela realmente é, quem ela realmente é, que é uma pessoa imune que poderia salvar a humanidade, mas isso não aconteceu por algum motivo, né? E a Dina tem uma cena também engraçada que a Dina mostra ali vários estágios de gravidez que ela fez ali quando ela pegou na farmácia, né? Os medicamentos na farmácia, né? E aí elas pegam um radinho, um comunicador que elas roubaram de um membro da Wolf, né? Que foi morto pelos Serafitas, e elas ouvem que tá rolando uma guerra, né? Então tá rolando uma guerra lá longe, né? Provavelmente entre os Wolves e os Serafitas. A Ellie fica apreensiva inicialmente, porque agora ela sabe que a Dina tá grávida, então a Ellie quer ir sozinha, e isso é um negócio legal, que a Ellie ela não quer largar o desejo de vingança dela. A Ellie quer continuar com a vingança dela e não olhar pra Dina e pro filho dela, que é algo novo, tanto que ela até fala, eu vou ser pai e tal, né, que a Ellie fala que vai ser pai. Muita gente se incomodou com essa fala dela. Para mim, tava ali no contexto da zoeira e tal, estavam falando, brincando e tal, então para mim não teve problema. E aí, só que a Ellie, ela, ao invés de largar tudo e falar, pô, beleza, vamos construir uma família aqui. Não, a Ellie continua querendo a vingança. Ela continua indo com desejo de vingança, mesmo vendo que vai ser difícil, que elas vão ser massacradas, e que não é só a Abby, né? Porque a Abby não é a líder. Aqui nesse episódio a gente é apresentado ao Isaac. Então, não é a Abby a líder da parada toda. É o Isaac. O Isaac parece que ele tem uma patente maior do que a Abby. Então, tem isso. Então, isso dificulta mais, né? Além de ser um exército, os Wolves, tem isso, né? Tá rolando uma guerra e tal. Só que a Dina fala que não, que vai seguir com a Ellie. A Ellie queria que a Dina voltasse e tal, só que a cena final do episódio são elas unidas e mais unidas do que nunca, né? E esse foi o quarto episódio de The Last of Us. Um episódio que eu gostei muito, achei muito boa a estrutura do roteiro, principalmente, e ansioso para os próximos episódios, né? O que você achou do episódio? Comenta aqui embaixo, também deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!